Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Você já ouviu falar em bebês reborn? São bonecos hiperrealistas com aparência de recém-nascidos que vêm conquistando um público cada vez maior, não só entre crianças, mas principalmente entre adultos. Só que nas últimas semanas, esses bonecos voltaram ao centro de uma polêmica nas redes sociais e fora delas também. Afinal, o que leva tanta gente a criar um vínculo emocional tão forte com uma boneca? Por que adultos estão investindo tanto tempo, dinheiro e afeto em brinquedos? E quando esse apego cruza o limite do saudável? Hoje a gente fala sobre um tema que desperta curiosidade, mas também levanta muitas dúvidas. Forte vínculo emocional que alguns criam com os bebês reborn. O 15 Minutos de hoje recebe Thalita Fabiano de Carvalho, conselheira, presidente no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Olá, Thalita, seja muito bem-vinda. Olá, Luiz. Agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Estou à disposição. Obrigado mais uma vez. Prazer é todo nosso, Thalita. Quem participa com a gente dessa edição é o repórter da Record em Goiás, Paulo Henrique Santos. Ô Paulo, um caso aí em Goiânia ganhou destaque nos últimos dias. Uma disputa judicial pela guarda de uma boneca. Olá, Fara. Olá, Thalita. Pois é, a história que chamou a atenção recentemente e viralizou nas redes sociais envolve um casal que, após o fim do relacionamento, entrou em uma disputa inusitada, a guarda de uma bebê reborn. Essa boneca hiperrealista não foi o motivo da separação, mas acabou se tornando o centro de um impasse emocional depois do término. Segundo a advogada que atendeu a mulher envolvida no caso, a cliente alegou ter desenvolvido um forte apego emocional à boneca e afirmou que ela e o ex-companheiro chegaram a formar uma família com a reborn. A cliente também relatou que arcou com todos os custos da boneca, incluindo um enxoval completo, e achava injusto que o ex quisesse ficar com ela sem ter contribuído financeiramente. E a disputa não parou por aí. Um perfil da bebê reborn em uma rede social que gera monetização também virou alvo de disputa. E o caso gerou uma grande repercussão online. Doutora, agora, o que faz com que algumas pessoas, especialmente adultos, desenvolvam vínculos emocionais duradouros com essas bonecas? Há algum tipo de carência ou necessidade sendo suprida? A gente precisa entender esses fenômenos, que vão se popularizando aí por diversas perspectivas. Primeiro que, para algumas pessoas, esses objetos podem funcionar como situações lúdicas, Pessoas que gostam de colecionar, que gostam de brincar, que gostam de ter aí seus hobbies, E isso não é visto como algo preocupante. Porém, quando esses objetos passam a funcionar como determinados recursos simbólicos, que são aí o que a gente chama na psicologia, chamados de objetos transicionais, eles podem atuar como algum tipo de conforto emocional. Eles podem ajudar a elaborar lutos, traumas ou ausência de vínculos. Portanto, é preciso avaliar se esse uso amplia ou restringe a vida psíquica e social. Doutora, você acha que precisa ser analisado cada caso separadamente? Cada caso separadamente sempre, Cada pessoa tem uma história, um universo de experiências, e a gente tem que avaliar o que esse objeto representa na intimidade, na subjetividade dessa pessoa. Mas a gente também tem o fenômeno da popularização de alguns objetos, como esse, no caso dos bebês reborns. Ele revela para a gente uma lógica de mercado, que vende o afeto como produto. E muitas vezes esse afeto e esse produto estão direcionados às mulheres sob discursos idealizados sobre maternidade. Ô Thalita, que tipo de experiência pode levar alguém a buscar conforto em um objeto como o bebê reborn? É um assunto novo que desperta muita curiosidade na gente. Por exemplo, trauma, luto, perda, solidão, esse tipo de situação pode ser gatilho para esse tipo de relação? Seria uma forma inconsciente de resgatar ou reconstruir vínculos afetivos? Com certeza, isso pode ser um fator que leva as pessoas a se apegarem a esse tipo de objeto, sim. Mas é importante a gente destacar, Luiz, que eles podem ser usados como recursos, mas como recursos auxiliares. Outros tipos de cuidado
cuidado principalmente de profissionais de saúde, devem estar disponíveis, né, para essa pessoa que passa por uma situação de luto, trauma ou ausência de vínculos. Existe um nome para esse tipo de comportamento, doutora? O que significa, emocionalmente falando, quando alguém trata uma boneca como se fosse um ser vivo? Como é que a psicologia compreende a humanização de objetos inanimados como os reborns? Na verdade, a gente não tem um termo científico, né? Vamos dizer assim. A gente associa esse tipo de comportamento, esse tipo de conduta à ausência de vínculos, né? E a gente entende que a pessoa pode fazer uso de algumas estratégias para poder superar situações traumáticas. Doutora Thalita, em alguns casos, nós vemos adultos criando rotinas reais com as bonecas. Troca de roupa, passeios, maternidades simuladas, até consultas com médicos. Isso pode ter um papel terapêutico? Até que ponto essas práticas podem ser vistas como válidas ou benéficas para quem está passando por sofrimento psíquico? Desde que essa prática seja acompanhada e seja utilizada como um recurso, um dos recursos que a gente tem aí para enfrentar situações traumáticas, e tiver acompanhamento de um profissional, uma necessidade da pessoa que nessa fase de transição de um momento traumático precisa de um recurso para ajudar no conforto e ajudar na sobrevivência, ela pode sim ser utilizada sem grandes danos. A importância de ter um profissional acompanhando isso é que esse profissional vai avaliar os limites desse recurso, para que esse recurso não se torne patológico ou rompa com a realidade, né? Então, a partir do momento que a pessoa começa a ter prejuízos financeiros, relacionais, na sua vida, né, como um todo, aí a gente começa a ficar preocupada e o profissional pode intervir. Por falar em realidade, doutora, há um limite entre o uso simbólico e afetivo da boneca e uma possível fuga da realidade? Como é que a gente identifica esse ponto de virada? Existe, né, um limite entre o simbolismo terapêutico e a alienação, que é quando a gente fala que há um rompimento com a realidade em que a pessoa perde a sua autonomia. Então, no caso do acompanhamento psicológico, o profissional pode garantir a dignidade e a autonomia da pessoa, sempre questionando estruturas que transformam afeto em mercadoria. O profissional de psicologia tem condições de avaliar se aquela relação entre a pessoa e a boneca está funcionando como suporte ou como substituição permanente de vínculos humanos, doutora? Com certeza. O profissional da psicologia é preparado, capacitado para poder avaliar caso a caso, avaliar o significado simbólico que aquele objeto está naquele momento exercendo na vida daquela pessoa e o quanto ele deve ser estimulado ou ele deve ser retirado e substituído por outros apoios, né, outras intervenções. Doutora, casos como o da disputa por guarda de uma boneca, por mais inusitados que pareçam, revelam questões emocionais profundas, o que leva alguém a ver um objeto como parte de uma família real. É possível validar esse sentimento sem invalidar a saúde emocional da pessoa? Muitas vezes é pelo rompimento ou ausência de vínculos, né? A gente vê aí a necessidade de construir vínculos fantasiosos ou de ilusão que muitas vezes não estão estabelecidos até numa relação como essa, uma relação de casais, que muitas vezes pode estar vivendo a expectativa de ter um bebê ou de ter um elo que os liga, né? A gente fala de uma forma geral, mas cada caso vai dizer qual é a ausência de vínculo daquela situação, mas o mais importante é que a gente possa avaliar a função psíquica e comportamental que aquele objeto desempenha na vida das pessoas, de uma forma geral, inclusive considerando o contexto e a história individual. Doutora Thalita, ver outras pessoas vivendo essas experiências pode reforçar comportamentos ou estimular a formação de comunidades baseadas em vínculos com os reborns? A internet, as redes sociais têm um papel importante nessa popularização? Com certeza. A internet, ao mesmo tempo que ela traz esse lugar de pertencimento, daquelas situações em que muitas vezes a gente vivencia
e não tem com quem compartilhar, ela também traz um movimento que a gente chama de um efeito de coletivo ou efeito de manada, que faz com que as pessoas sejam influenciadas por aquela moda, né, aquela situação, e acabam aí se comprometendo de uma maneira não esperada ou não adequada. Agora, doutora, a senhora citou um termo aí interessante, a senhora falou em moda, é uma coisa nova para muita gente. Eu pergunto, existe um estigma social em torno do sofrimento psíquico? Por que a sociedade julga essas pessoas? Isso é normal, não é normal? Por que tem tanta dificuldade em lidar com comportamentos que fogem do esperado na nossa sociedade hoje em dia? Na verdade, essa prática em si de colecionar os bebês e usar como recursos lúdicos, ela não é nova. Ela já existe há um tempo, esses bebês de realidade, né, próximos à realidade, eles já existem há algum tempo. Porém, eu acho que o que aconteceu foi a popularização dessa prática nos últimos tempos, né? Teve um boom nas redes sociais, e como hoje a gente vive conectado e as informações chegam com uma velocidade muito grande para nós aí através das redes sociais, isso acabou tendo uma repercussão muito maior de algo que já existia. E é uma tendência da gente como sociedade olhar para o outro e analisar esse outro, julgar esse outro, né? Uma prática como se a gente tivesse esse poder de definir o que uma pessoa precisa para ser feliz ou deveria viver a partir de padrões sociais que nós mesmos somos moldados o tempo todo. Se você for pensar desde a nossa infância, o tempo todo estão dizendo para a gente o que a gente tem que fazer, como a gente deve fazer, os comportamentos, as expressões, elas estão o tempo todo sendo moldadas pelo outro. E aí, nessa vivência globalizada das redes sociais, a gente também usa desse recurso de dizer o que o outro deve ou não deve ser. E, doutora, como acolher essas pessoas de forma empática e também responsável, sem reforçar os preconceitos ou banalizar suas dores? O que a escuta psicológica pode oferecer nesses casos? Como que a terapia pode ajudar a ressignificar esses vínculos? O mais importante é a escuta. A escuta no sentido de legitimar o que aquela pessoa tem a dizer sobre a prática dela. Escutar com respeito, sem julgamento, os sentidos atribuídos à prática que ela está fazendo, no caso, o sentido que ela dá aos bebês reborns. É importante a gente entender qual é a função psíquica comportamental que esse objeto desempenha na vida dela, reconhecer situações em que o uso do objeto pode estar associado a esses processos que a gente já falou, de luto, de trauma ou outras formas de sofrimento, e orientar quando necessário para que a pessoa procure uma ajuda de um profissional para lidar com essa situação. Também é importante que não sejam reforçadas as ilusões, fantasias que possam comprometer a autonomia ou agravar o sofrimento psíquico dessa pessoa. Ou seja, nessa questão dos bebês reborns, é possível diferenciar um comportamento excêntrico de um real sinal de alerta para a saúde mental dessas pessoas? Sim, no caso em que a pessoa perde a autonomia sobre si, seria um sinal de alerta. Então, no caso em que a pessoa já não consegue mais fazer coisas da vida diária, né? Ela já não consegue mais cumprir compromissos, ela não consegue mais acordar no horário que ela deveria acordar, dormir, passa as noites em claros, ou que ela tem algum tipo de prejuízo financeiro, gastou demais, são sinais aí importantes de alerta da perda da autonomia dela. Doutora, se eu bem entendi, em relação a essas pessoas que mantêm esse vínculo com bebês reborn, há casos saudáveis e há casos que precisam, vamos dizer assim, ser analisados por um profissional de psicologia, é isso? Com certeza, com certeza. Tem casos em que, tudo bem, a pessoa tem o hobby dela, ela quer investir nisso, não tem problema nenhum, desde que isso não interfira na autonomia dela.
Muito bem, termina agora a edição 1173 do podcast 15 Minutos. Eu agradeço a participação da conselheira presidente no Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Thalita Fabiano de Carvalho. Doutora Thalita, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Prazer foi nosso. Eu agradeço ainda a presença do repórter da Record em Goiás, Paulo Henrique Santos. Obrigado, Paulo. Obrigado você, Fara. Sempre um prazer participar. Eu que agradeço. Um abraço. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Amanda Fuzita, Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você acompanha o 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e também nas principais plataformas de streaming. Nós te aguardamos no próximo episódio. Até lá!